Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Cerca de 12 mil pessoas se manifestavam no último dia 29 contra a proposta de emenda constitucional que impõe um teto de gastos públicos pelos próximos 20 anos. A partir do momento em que o grupo de pessoas virou um carro estacionado na esplanada dos ministérios, manifestantes e polícia militar do Distrito Federal iniciaram uma verdadeira batalha campal, que terminou com depredações em prédios de 14 ministérios, placas de sinalização arrancadas, vidros quebrados e pelo menos 2 carros incendiados. De acordo com os manifestantes, houve truculência na repressão indiscriminada e, de acordo com a polícia, o procedimento foi o padrão, com uso de gás, cacetete e balas de borracha. Alguns parlamentares tentaram negociar com a polícia e manifestantes, mas não houve acordo. O Câmara Debate, da Rádio da TV Câmara, vai discutir o tema com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, um dos negociadores, e Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Deputado Glauber Braga, qual foi o quadro que o senhor encontrou lá? Quer dizer, a manifestação já tinha algumas horas, ela estava uma manifestação pacífica, e o que aconteceu quando teve aquele carro virado? Olha, eu estava no plenário da Câmara dos Deputados e fui sair pela frente do Congresso Nacional. Primeiro, obrigado pela oportunidade aqui, cumprimentar o deputado Marum e todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Eu estava no plenário da Câmara e fui me dirigir à manifestação para participar, fazer o uso da fala contra a PEC 55. Quando tentei sair pela frente do Congresso Nacional, não consegui. Tinha se iniciado um conflito. A segurança que estava ali naquele momento pediu que eu fosse por um outro caminho. Aí eu tentei passar pela parte de cima, à esquerda. Só que também se tornou impossível passar à esquerda, porque o gás já tinha sido lançado e você estava passando por um processo muito forte de asfixia ali. E exatamente nesse momento eu começo a acompanhar do lado esquerdo de quem está olhando para a esplanada as bombas sendo jogadas de maneira indiscriminada sobre os manifestantes que estavam na esplanada. E o locutor do carro do som fazendo um pedido ao comando da operação para que houvesse uma negociação para que as bombas parassem de ser lançadas. Do local onde eu estava, que era à esquerda de quem olha para a esplanada, repetindo, eu não vi o momento em que o carro foi virado, mas eu vi exatamente o momento em que as bombas foram lançadas e posso te garantir, foram lançadas de maneira indiscriminada sobre os manifestantes que estavam ali naquele espaço. Deputado Carlos Marum, como é que o senhor acompanha? O Congresso tem enfrentado manifestações bastante violentas. Qual a sua opinião? O que está acontecendo? Bom, antes de mais nada, meu agradecimento pelo convite para participar desse debate, juntamente tendo como contendor o eminente deputado Glauber, uma das estrelas do nosso parlamento. Então é com muita felicidade que eu aqui me encontro. Preliminarmente, eu quero dizer que eu sou um democrata, né? E acredito que manifestações são legítimas e fazem parte desse processo. A partir do momento na democracia, as pessoas têm o direito de expressar sua opinião e, inclusive, de tentar fazer com que aqueles que detêm o poder de interferirem, né, no andamento das coisas saibam a sua opinião. A questão aí desta manifestação, no meu modo de ver, não se resume, mas se situa no início da violência, no início da depredação. Pelo que eu saiba, não estive como o deputado Glauber esteve no local, pelo que eu saiba, transcorreu uma manifestação pacífica até o momento em que um carro foi virado. O carro é pouco. Ontem eu conversei com a menina, funcionária, proprietária do carro, ganha lá seus 3, 4 mil reais, paga a prestação desse carro e teve seu carro virado. E praticamente com perda total, outros tiveram carros incendiados. Quer dizer, aí já se começa, para mim, o equívoco. Já começa com uma injustiça. Aquela pessoa foi injustiçada ao ter o seu patrimônio, um patrimônio que conquistou com a força do seu trabalho, depredado nesse sentido. A partir do momento que se vira um carro, se
dá uma ordem de violência. Aqui começou, aqui acabou o momento pacífico e se partiu para o momento da violência. Eu já participei de manifestações. Eu não sou da turma de 68, mas já em 78, chamado 68 mais 10, foi o momento que a ditadura começava a já demonstrar sua fraqueza, já perdia apoio na sociedade. Os estudantes, eu era estudante, nós fomos para a rua, tá? E se estabeleceram vários conflitos. O que eu penso de polícia? Polícia, quando entra, ela não pode entrar para medir força. Ela não vai lá medir força, ela não vai ser valente. Ela não vai dizer, olha, vem um por um aqui para nós ver como é que nós vamos fazer, como muitas vezes se faz num conflito entre pessoas na rua. Não. A polícia, quando decide entrar, ela tem que efetivamente impor a sua força. E, salvo o melhor juízo, até porque eu não ouvi falar de ferimentos graves, não ouvi falar de... Eu entendo que a força utilizada foi a necessária, tá? Até entendo que houve falta de planejamento, porque a partir do momento que se conteve a manifestação no sentido de chegar ao Congresso, mas se deixou liberado, ficaram liberados, sem segurança alguma, outros prédios públicos, se permitiu uma lesão tão grande ao patrimônio, 14 ministérios depredados, eu acho que até que houve falta de planejamento. Talvez tenha se usado a força necessária para impedir um ataque ao Congresso, mas depois a coisa, no meu modo de ver, na opinião de quem não esteve lá, eu não estive, eu acho até que deveria ter sido melhor organizado, deveriam ter sido melhor protegidos os prédios públicos do contorno da manifestação. Deputado Glauber, em 2013, as manifestações eram muito amplas, em praticamente quase todas as cidades do país, e começaram a haver os episódios de violência detonados por black blocs. Né? Na época, era característica desses meninos, ou de quem fossem os black blocs, que até hoje ninguém sabe quem eram, andarem mascarados. Agora, até por causa das bombas de gás, todo mundo anda mascarado. Mas a gente ouviu nas redes sociais, era muito frequente o comentário, no dia 29, dos jovens falando que as pessoas que estavam fazendo isso não faziam parte do movimento estudantil. A maior parte dos 12 mil manifestantes eram jovens das ocupações de todo o país. Será que existe uma intenção de provocar, de ter núcleos de explosão de violência nas manifestações? O senhor acha que a gente está... Porque os black blocs acabaram com as manifestações, praticamente. Esvaziaram e acabaram por causa da violência. Eu posso te falar de duas manifestações diferentes e que têm uma visão de mundo que também são diferentes. A deputada Jandira Fegali, por exemplo, foi ao plenário da Câmara dos Deputados dizer que estava transmitindo ali uma mensagem de que pessoas que estavam dentro da manifestação eram infiltrados. Ela chegou a dizer isso e manifestar no plenário. Eu tive um contato telefônico com a secretária de Segurança do Distrito Federal. E a secretária de Segurança me diz a mesma coisa. Olha, existiam infiltrados, pessoas infiltradas na manifestação que não são a representação daquilo que era a maioria da manifestação que lá estava. Então você veja que de duas fontes diferentes, essa manifestação vem. O que não se justifica, independentemente disso ser verdade ou não, é a utilização desproporcional da força contra o conjunto dos manifestantes. Eu e o deputado Marum, nós temos uma causa em comum. Nós, por exemplo, somos defensores do Estado palestino. E quantas vezes a gente já não veio a público fazer críticas contra a utilização desproporcional da força contra o povo palestino? Então essa justificativa não há. Houve sim um erro, um equívoco grande da forma como a operação foi conduzida. E mais do que isso, não pode o chefe da operação vir a público dizer que problema nenhum teve, ou seja, justificando todos os elementos da operação. Eu estava vindo aqui para dar essa entrevista e o comandante da operação estava fazendo isso. Você não pode utilizar de força contra manifestantes que estavam lá pacificamente reivindicando os seus direitos. Ou seja, o que se teve foi bombas lançadas sobre o conjunto dos manifestantes. Repito, e quero frisar essa palavra, de maneira indiscriminada. Não houve uma atuação das forças policiais
para evitar especificamente o ataque ao patrimônio público em pontos isolados. O que houve foi uma repressão ao conjunto dos manifestantes que lá estavam. E eu pude presenciar isso, porque eu estava no local e tive a oportunidade de falar isso com a secretária de Segurança do Distrito Federal. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Marum? Quer dizer, será que pegar o núcleo das pessoas que estão cometendo a violência não é possível? Seria o ideal, se possível fosse. Eu tenho a mesma visão que você expressou. Eu penso que aquelas manifestações de 2013 quase que redundaram inócuas a partir do momento em que black blocs, pessoas que pregam a violência pela violência, isso é inconcebível num Estado democrático, onde eu voto, onde eu posso expressar minha opinião, até enfrentando uma ditadura, se justifica uma manifestação mais pesada daqueles que estão ali se opondo àquilo, porque muitas vezes a sua forma de ser ouvido é essa. Na democracia isso não precisa acontecer. A manifestação estava acontecendo. Houve, segundo o Glauber, eu não tenho por que discordar da sua opinião, houve atuação de agentes infiltrados que passaram a promover a violência e a Polícia Militar tomou a decisão de uma repressão que você diz generalizada. A decisão foi correta ou não? Eu não estava num local para averiguar se havia como você adentrar a manifestação, até porque aquele pessoal, policial tem filho, policial tem mulher, né? Policial não gosta de tomar cacetetaço, não é para isso, ele está ali para fazer, para impor o poder da força do Estado, não para ir lá medir força, não é para chegar lá tirar largar seu cacetete, tirar o seu colete e chamar o pessoal para vir no braço, para mostrar que é mais ou menos. Não, o policial está lá para fazer valer a força do Estado, fazendo valer a lei. Então, eu não sei se era possível essa separação do joio do trigo na manifestação. O comando da polícia, o comandante da operação entendeu que não, que teria que partir de uma repressão ao conjunto da manifestação. Assim o fez. Foi certo ou foi errado? Eu não estava ali no local para averiguar. Agora, efetivamente, o Congresso Nacional não pode correr risco de ser agredido em manifestações. Manifestações, elas podem se posicionar, deve o manifestante vir para cá. Eu já vim várias vezes para manifestações em Brasília, especialmente na área da habitação, que é uma bandeira que eu defendo muito. Eu compactuo com o Glauber na questão do Estado palestino. Lhe garanto que se um dia forem bombardeadas as manifestações de avião, eu vou estar contra, só para destacar o que acontece lá no estado, lá na Palestina ocupada. Mas eu não tenho elemento para dizer que a decisão da repressão generalizada foi errada. O que eu entendo é que houve um mau planejamento localizado na proteção dos prédios públicos, a partir do resultado que se teria e que era previsível, o resultado a partir da repressão que se deu de forma generalizada, eu concordo com isso. As imagens que eu vi que não foi uma repressão. Então, você tentou adentrar a manifestação para se capturar ou aqueles que estavam cometendo a violência. Mas eu não posso, de antemão, dizer que está errado. Houve uma repressão, não foi extremamente excessiva, não resultaram feridos e eu não tenho condições, não estava no local para dizer se a decisão do comandante foi errada ou não. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a manifestação contra o teto de gastos que acabou em violência aqui em Brasília. Nossos convidados são os deputados Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputados,
O Congresso tem sido alvo de manifestações das mais variadas tendências. Recentemente, o plenário foi invadido por manifestantes que pediam a volta do regime militar, que pediam a volta dos generais. Houve essa manifestação do teto, a gente tem tido manifestações indígenas. Os senhores acham que o Congresso está respondendo às manifestações ou ele está de costas às manifestações? Deputado Glauber Braga. O Congresso não tem respondido como deveria responder às manifestações, que é se abrindo para um diálogo cada vez mais próximo, trazendo instrumentos de participação direta da sociedade. O que a gente tem visto a partir do ano de 2015, principalmente, é uma abertura seletiva ao diálogo. Quando tem uma matéria que é a favor do que quer o presidente da casa, as galerias normalmente são abertas. Quando é algo diferente daquilo que quer a presidência da casa, existe uma restrição de convites de quem vai estar presente para acompanhar aquela sessão, parlamentares sendo procurados para que um convite seja dado àquela ou a outra entidade. Então não está havendo. A gente tinha que ter, por parte do parlamento, uma maior abertura para que a sociedade pudesse efetivamente ter um diálogo permanente. O sistema institucional representativo do jeito que a gente tem, ele passa por um processo de falência e a gente tem que reconhecer isso. Agora não adianta fazer o diagnóstico. Se o diagnóstico está feito, qual é o antídoto? Há quem defenda que o antídoto às mazelas da política vai ser menos política, vai ser o retorno à ditadura militar, que na nossa avaliação é um gravíssimo equívoco. Os problemas de representatividade e as mazelas da política, na nossa opinião, se resolvem com mais política. Mais política é o quê? É mais participação, mais interação da sociedade em relação aos temas que estão sendo discutidos. E o pior, e aí é o pano de fundo do conjunto das manifestações e da repressão. A gente está vivendo uma fase onde direitos sociais estão sendo atacados. Não dá para esquecer a motivação da manifestação que estava ocorrendo em frente ao Congresso Nacional. É a partir de uma proposta de emenda à Constituição que congela os investimentos em saúde e educação por um período de 20 anos. Se essa PEC 55 tivesse aprovada desde o ano de 2006 até o ano de 2015, a saúde brasileira teria perdido 178,8 bilhões de reais. E a educação brasileira teria perdido 321,3 bilhões de reais, num cenário que era de crescimento econômico. É claro que se tiver uma recessão ou uma estagnação, você não vai ter ampliação do orçamento. Então os estudantes, as pessoas que estavam se manifestando, elas estavam lá batalhando para que você não tenha uma perda significativa, arbitrária de direitos sociais. E num cenário como esse, a tendência do poder de plantão é ampliar a repressão contra as manifestações que estão reivindicando direitos. Por isso o quadro é preocupante, porque há uma escalada de retirada de direitos sociais no Brasil. Deputado Carlos Marum, o que o senhor acha? Essa questão da participação das pessoas, eu não digo do povo. O povo não vem aqui. O povo está lá trabalhando, o povo acorda 5 horas da manhã, pega o ônibus, vai para o seu trabalho, volta. Vem aqui algumas representações, algumas sustentadas por sindicatos, outras sustentadas por órgãos públicos. As pessoas vêm aqui brigar pelos seus direitos utilizando diárias, passagens de órgãos públicos nos quais trabalham, instituições públicas nos quais trabalham. Então, eu entendo que essas manifestações têm o limite exato da coação ao parlamentar. O parlamentar não pode ser coagido. O parlamentar normalmente foi eleito por pessoas que não estão ali naquele momento. O número é minúsculo. Cabe o quê? 200 pessoas da nossa galeria? Se muito. 200 pessoas. Será que essas 200 pessoas têm representatividade suficiente para ofender, xingar, tentar impedir uma votação, que seja levada a efeito uma votação de parlamentares que representam? Esses sim representam. Na sua interior, eu não represento o povo. Tem gente que fala o povo. Eu tenho dificuldade de dizer isso. Eu represento aquele segmento do povo que me elegeu. Estou aqui para trabalhar por todo ele, mas ali eu estou... Será que essas pessoas têm representatividade para ofender, para tentar impor, na marra, muitas vezes, a sua opinião sobre parlamentar? Nós somos 500 deputados. Um pelo outro ali,
150 mil votos. 120, 150 mil votos. Quer dizer, ali, aquele conjunto de parlamentares recebeu 60 milhões de votos para estar ali. Sabe que 100, 50, 200 pessoas podem se sentir no direito de coagir o parlamentar a votar exatamente em conformidade com o que elas querem? Eu não acredito nisso. Então, o diálogo tem que existir e existe muito nessa casa. Essa casa é a casa mais transparente, é o poder mais transparente da República. Eu vejo aqui gente bater bumbo, pedindo transparência, deveriam aprender com a transparência que existe aqui dentro da Câmara Federal. Se o Cláudio almoçar hoje em algum lugar e ele tiver o hábito de usar o seu direito de ter sua alimentação em trabalho paga na sua conta, na sua conta parlamentar, no fim daqui a uns dias vão saber onde ele almoçou, onde ele jantou, onde eu almocei, onde eu jantei. Qual é o outro poder, e qual é o outro poder que existe isso? Então, a casa é transparente, a casa se propõe a dialogar, mas a casa não pode permitir que o voto do parlamentar seja coagido. O parlamentar seja coagido no momento de votar. Então, esse é o limite do diálogo e até aí eu penso que o diálogo tem acontecido. Até esse momento. Dialogamos, audiências públicas, comissões funcionando. Agora, no momento de votar, você tem que votar em conformidade com o teu pensamento. E não pode haver coação. Quem entrar nessa casa e tentar coagir o parlamentar, até fisicamente, como já aconteceu com alguns, essas pessoas, na verdade, estão agindo ao arrepio da democracia, estão utilizando, seja qual lado que representa, uma tática fascista de querer fazer com que a vontade da minoria prevaleça sobre a maioria. É essa a visão que o senhor tem das manifestações, deputado Cláudio? Não é a minha Estou visão. dizendo a entrada aqui dentro. Deixar bem claro. Aqui Dentro da casa. Fora da casa, manifestações pacíficas, todas elas são. Estou dizendo aqui dentro, onde anda a gente aí para cima e para baixo, onde você entra numa comissão, onde não existe nenhuma divisão entre o parlamentar e o público, e você é, muitas vezes, xingado, é até peitado. É até peitado. Nós tivemos o senador Heráclito posto no chão, tá? por pessoas aqui dentro da casa. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O limite da coação, o limite do diálogo dentro do parlamento é, sem dúvida alguma, a liberdade que o parlamentar tem que ter ao votar. Porque em 2013, o Congresso como um todo votou muitas das reivindicações das ruas. Ele derrubou a PEC 37. Agora, o movimento parece varia. Como é que o senhor vê isso? Eu tenho uma visão diferente. A PEC 37, por exemplo, não era a reivindicação inicial do movimento de rua. Se a gente for fazer uma avaliação do que era a reivindicação do movimento no seu início, era por mais direitos sociais. Era pelo transporte público, começou com o movimento pelo passe livre, era necessariamente para que você tivesse mais investimentos e uma saúde de melhor qualidade, uma educação de melhor qualidade. E, infelizmente, desde 2013, não houve uma garantia de ampliação desses direitos. E agora, ao contrário, a reversão de direitos que já estavam garantidos. Se você diz que vai congelar por um período de 20 anos os investimentos em saúde e em educação, você está retirando um dinheiro que já estava consagrado. Porque esse momento também é importante para a gente explicar o que é a PEC. A PEC diz o quê? Que se não tiver crescimento do orçamento, você não vai ter ampliação dos seus investimentos por um período de 20 anos. Mas se crescer o orçamento, ou seja, se você dobra o orçamento brasileiro com crescimento econômico, o investimento em educação vai continuar sendo o mesmo. E também das outras áreas. Ah, não, mas pode ter um remanejamento entre as áreas de governo. Pode ter, mas a margem de manobra dos ministérios que fazem investimento social é muito pequena. E uma coisa no que você não mexe por essa proposta é exatamente no pagamento de juros da dívida pública brasileira. E aí a resposta que normalmente vem é, mas se tem juros e se tem dívida, essa dívida tem que ser paga. Mas essa dívida não foi auditada. A Constituição de 88, nos atos das disposições constitucionais transitórias, determinava que a dívida pública brasileira fosse auditada. Isso não aconteceu até o dia de hoje. Essa Câmara, a nossa Câmara dos Deputados, o Senado Federal, em sessão do Congresso Nacional, derrubou a medida,
do deputado Edmilson Rodrigues que garantia a auditoria da dívida pública brasileira. Como é que o governo está se movimentando e trabalhando? Ele está virando e está dizendo o seguinte, olha, a gente tem que dar o indicativo aos mercados que vai fazer o pagamento pleno dos seus juros e da dívida pública que eles têm. Porque o orçamento hoje, ele é menor do que aquele que existia, porque não dá para garantir o topo da pirâmide com altos rendimentos, os donos dos bancos, e quem está na base da pirâmide com direitos sociais. E aí ele fez uma escolha política. Ele está retirando de quem está na base da pirâmide direitos sociais, como saúde e educação, ao longo dos próximos anos. Então a tendência, nesse momento, é de se ampliar a manifestação por direitos e de se ampliar a repressão por parte do governo. Porque a política que está sendo implementada, ela está representando prioritariamente quem está no topo da pirâmide, que é a minoria. Então, a maioria fica com os seus direitos submetidos à minoria. Eu discordo completamente da avaliação do deputado Glauber em relação digamos, ao que significa a PEC 241. É verdade que a PEC 241 busca um equilíbrio fiscal. A PEC 241 exige o tratamento responsável para com as despesas públicas. A PEC 241 obriga, digamos assim, os governos, e aí vem um primeiro mérito dessa PEC, o nosso governo estabelece na Constituição limites para o nosso próprio gasto. A coisa que os governantes mais odeiam fazer é limitar as suas próprias possibilidades de ganho. Nós estamos fazendo isso porque vislumbramos um Brasil que cresça de forma sustentável, sem que seja necessária a produção constante de déficits públicos, que são esses déficits públicos que levam ao pagamento de juros astronômicos, como nós estamos pagando hoje. É importante que você observe o que aconteceu. O país até que vinha andando. Chegou em 2014, para reeleger a presidente Dilma, sempre fizeram loucuras. Todos os gráficos econômicos demonstram isso. O país vem e chega a 2014, existe problema. Estoura o déficit, o orçamento estoura o déficit orçamentário, a dívida pública cresce de forma imensa em relação ao PIB, você gera um grande desemprego, e é nessa turbulência que nós assumimos o governo. 3 soluções poderíamos tomar para tentar resolver essa situação. Uma, aumentar impostos. Não, dissemos não esse aumento. Que o governo anterior tentou. O governo anterior mandou para cá a proposta da CPMF. Esse sim, o imposto de elevado impacto, especialmente nas camadas mais humildes da nossa população, já que cobra a mesma coisa de todos. Essa nós recusamos. A outra, produzirem para a inflação. Manda rodar dinheiro, vamos pagar, mas não é essa. E a terceira é controlar os gastos. Nós optamos pela terceira. Cabe tudo ali, cabe mais dinheiro para a educação, cabe mais dinheiro para a saúde, mas vai ter que tirar de outro lugar. Cabe até o passe livre. Se os governos de transporte público é gratuito, cabe, pode fazer, só que vai ter que dizer, tudo bem, nós vamos ter transporte público gratuito, mas esse dinheiro vai ter que sair daqui. É isso que a população quer. É uma PEC, eu chamo até da PEC da verdade. As pessoas têm razão, têm as suas razões em discordar dela. E nós temos que respeitar essas razões. Mas nós que concordamos, entendemos e temos a mais absoluta convicção de que estamos no caminho certo para construir um Brasil, em pouco tempo, mais promissor. Nós precisamos de um país promissor. As pessoas estão querendo sair do país. Nós precisamos de um país promissor. Eu só queria fazer uma observação. O único lugar que a PEC não limitou a utilização de recursos públicos foi de pagamento de juros e amortização da dívida pública, que faz com que mais de 40% do orçamento da União seja drenado para esse fim, e isso o governo federal não quer auditar. O Equador fez lá no seu país a sua auditoria e diminuiu em 70% o valor da sua dívida pública. O Brasil tem que fazer a mesma coisa. Obrigada, deputado Glauber Braga. Muito obrigada, deputado Carlos Marum. O Câmara Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.